Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma videoaula do LATIX, Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde. Para você que ainda não me conhece, eu sou Mike Douglas, acadêmico de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande. Hoje, na nossa videoaula, a gente vai abordar o tema gerenciamento de conflitos e processo de negociação. Bem, vamos começar abordando sobre gerenciamento de conflitos e no decorrer da nossa videoaula a gente vai abordar o processo de planejamento de negociação. Bem, e por que é importante falar sobre o gerenciamento de conflitos? A gente sabe que os conflitos eles fazem parte dos mais diversos âmbitos da nossa vida pessoal, como também da profissional. É tanto que alguns autores acreditam que os conflitos eles são inerentes, próprios das mais diversas organizações, inclusive as organizações de saúde. Então, é interessante que a gente aborde esse tema sobre gerenciamento de conflitos para que os profissionais eles sejam capazes de adquirir habilidades para saber gerenciá-los e também negociá-los. Bem, e o que significa o termo conflito? Vários autores definem a palavra conflito de uma forma que se associa a aspectos negativos. É tanto que você pensa logo, quando se fala em conflito, em oposição, em discórdia, em injúrias, entre outros adjetivos. E isso pode estar relacionado à origem da palavra conflito. Ela vem do latim, que significa conflito, e como aqui está representado na nossa figura, significa embate dos que lutam. Aqui a gente tem uma definição do termo conflito. Segundo Hampton, conflito é um processo que começa quando uma parte percebe que a outra parte frustrou ou vai frustrar os seus interesses. Como foi dito anteriormente, essa definição ela também vai estar relacionada a aspectos negativos do conflito. Só que, ao analisar o conflito, a gente não pode olhá-lo somente sob esse prisma de negatividade. É tanto que o enfoque gerencial atual, ele reconhece que os conflitos existem, já que eles são próprios das organizações e das instituições, mas que é preciso saber gerenciá-los. Bem, e como se associa geralmente aspectos negativos ao termo conflito, geralmente ele é percebido sob três formas. Ele pode ser percebido como uma quebra da ordem em decorrência de um erro ou de uma falha, advindo de uma experiência negativa. Pode ser também percebido como uma batalha de interesses, interesses esses que são tidos como incompatíveis. E, por último, como algo que quebra as relações entre as pessoas. Só que, diante dessas percepções, é importante dizer que elas são vistas de acordo com a forma com que se lida com esses conflitos. Por isso é importante saber gerenciar os conflitos e tentar minimizar o envolvimento dos fatores emocionais em detrimento dos fatores racionais. Antes de falar um pouco sobre as origens dos conflitos, é importante dizer que esses conflitos eles podem se dar entre pessoas, entre grupos, e até mesmo entre um grupo e uma pessoa, e entre grupos e uma organização. Até mesmo para o planejamento da negociação, é preciso reconhecer de onde esse conflito surgiu, ou seja, a origem desse conflito. A gente trouxe aqui, elencou algumas possíveis origens. Geralmente elas vão estar relacionadas a interesses pessoais do indivíduo em crescer naquela instituição ou naquela organização, ou ainda em decorrência de fatores pessoais. Em relação à tentativa do indivíduo crescer dentro da instituição, a gente pode destacar a luta por reconhecimento, por progresso, e também diferentes metas. Já em relação a características pessoais, a gente pode destacar as diferentes percepções que os envolvidos eles têm diante do conflito e as diferenças de personalidade. Outro fator que pode originar o conflito é a disputa por recursos. E geralmente nas organizações de saúde, essa disputa por recursos se dá porque os recursos, na maioria das vezes, são limitados. Embora haja preponderância de se pensar que os efeitos negativos dos conflitos se sobrepõem aos positivos, deve-se considerar, segundo uma visão mais avançada, que os efeitos benéficos também existem. A exemplo, a gente pode citar o desenvolvimento de lideranças compartilhadas, no qual são condicionadas as partes a apresentarem de forma transparente não só os fatos, como também as impressões sobre a situação conflituosa. Outro ponto positivo é o crescimento individual e grupal, caracterizado como um trabalho em equipe. Há ainda o desenvolvimento da habilidade de negociação,
em que tem início no processo de discussão com a apresentação dos fatos, dos sentimentos e das impressões de todos os envolvidos na situação. Outro ponto positivo que pode ser citado ainda é a competição aberta, com base em padrões de desempenho superiores, na busca da melhoria de um objetivo único. Além dos pontos positivos, há também os pontos negativos, pois no vivencial do processo conflituoso, a relação entre as partes envolvidas passa a gerar uma série de sentimentos ambíguos e cria-se uma relação hostil entre as partes conflitantes, o que gera um dos pontos negativos, que é a dificuldade da comunicação, estendendo o conflito além do problema original. Outro ponto que pode ser citado como um fator negativo é o dispêndio de energia, que é desviado para fora dos propósitos organizacionais em função da dinâmica destrutiva do mesmo. Além desse, há um fluxo de comunicação e de informações, ele vai sofrer interferências ficando distorcido, e as interações tendem a ser direcionadas aos aliados, ou seja, aos que pensam e se posicionam de forma semelhante diante do conflito. Além disso, as tomadas de decisões elas se tornam de baixa qualidade, com tendência ao não compartilhamento, onde vai focalizar-se a parte e não todo do problema ou da situação envolvida. E pode-se citar ainda a falta de confiança entre os envolvidos. Os conflitos eles podem ser trabalhados nas organizações de acordo com a teoria administrativa em qual eu vou adotar. Então, a gente pode adotar a teoria clássica e científica, a teoria das relações humanas e o enfoque gerencial contemporâneo para trabalhar esses conflitos dentro das organizações. Se eu trabalho com a teoria clássica e científica, dentro dos paradigmas dessas teorias, eu vou tentar suprimir o conflito, pois, segundo essas teorias, os conflitos eles não são positivos, eles são sempre negativos e, portanto, eles devem ser suprimidos. Já se eu trabalhar dentro da teoria das relações humanas, ele vai ver o conflito sempre como algo que é doentio, que, portanto, ele precisa ser curado. Já no enfoque gerencial contemporâneo, é aquele que ele reconhece que o conflito ele existe e que, portanto, é preciso trabalhar com os profissionais a criação de habilidades para tentar solucioná-los. Agora a gente vai abordar mais detalhadamente como é trabalhado os conflitos de acordo com essas teorias. Segundo a teoria clássica e científica, como a gente falou anteriormente, ela vai ver o conflito sempre como algo negativo. Então, esse conflito ele deve sempre ser suprimido. Outra característica dessa teoria é que o conflito ele só ocorre por conta de falhas na administração. Então, é preciso mudar as normas e os regimentos e também o comportamento das pessoas para que esses conflitos eles não existam, além também de ter por objetivo o restabelecimento da harmonia das pessoas envolvidas. Já quando se trabalha os conflitos dentro da teoria das relações humanas, o conflito ele é tido como uma doença, como uma patologia, então ele precisa ser curado. Ele visa que os conflitos eles surgem a partir de características individuais, como até já foi abordado algumas nas origens dos conflitos, como, por exemplo, a diferença de personalidades, e que para combatê-los é preciso motivar o seu pessoal, é preciso motivar o trabalho para que eles não venham a surgir. Já, segundo o enfoque gerencial contemporâneo, ao contrário dos demais, ele vê que os conflitos eles existem e que eles fazem parte das rotinas e das dinâmicas das organizações, só que ele tem, ao contrário dos demais, ele vê que é preciso criar redes de negociação e não somente suprimi-los ou colocá-los de lado. Dentro ainda do enfoque gerencial contemporâneo, é preciso mudar o enfoque de planejamento, ao contrário do anterior, que é preciso mudar as normas. No enfoque gerencial contemporâneo, não, é preciso elaborar estratégias de como abordar esses conflitos. Então, como eu já falei, é preciso, dentro do enfoque gerencial contemporâneo, ele reconhece que esses conflitos existem, só que eles não podem ser analisados somente sob o prisma negativo. É importante ver que também existem os pontos positivos do conflito. E é preciso, dentro do enfoque gerencial contemporâneo, romper com
estilos em que somente uma das partes sai ganhando. Ou seja, o que adota sempre o estilo ganha-perde. É preciso adotar um estilo em que ambas as partes compartilhem ganhos. Ou seja, adotar um estilo em que é chamado de ganha-ganha. E para o gerenciamento desses conflitos, ele pode adotar algumas posturas. E aqui a gente vai citar quatro delas. Primeiro, esse gerenciador ele pode adotar uma postura de acomodação, no qual ele prefere o estabelecimento da harmonia, só que ele esconde o problema, ele camufla esse problema ou trata esse problema de forma superficial. Só que aí tem um imbróglio, porque ele não tenta resolver ou gerenciar esse problema de forma imediata, e ele vai se acumulando e ganhando força, e futuramente, quando ele for negociado ou gerenciado, vai ser muito mais difícil, porque as partes envolvidas elas já vão ter acumulado maiores sentimentos de hostilidade, etc. E pode adotar ainda uma postura de dominação, em que um dos lados, o considerado mais forte, ele impõe a decisão que é melhor, que vai beneficiar somente a si e não ao outro lado. Ou seja, nesse tipo de comportamento, o gerenciador ele vai adotar um estilo em que ganha-perde, ou seja, somente um lado sai ganhando e o outro sai perdendo. Pode adotar ainda uma postura de compromisso, em que todos envolvidos dentro do conflito eles procuram ceder um pouco para que esse conflito ele possa ser resolvido, e tem ainda a solução integrativa dos problemas. Dentro da solução integrativa dos problemas, procura-se estabelecer um acordo que vá beneficiar, que vá atender às exigências de ambas as partes. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja confiança entre essas partes envolvidas. Já abordamos um pouco sobre o gerenciamento de conflitos e agora a gente vai abordar sobre o processo de negociação. Mas e o que é esse processo de negociação? São várias as definições, assim como os autores definem o conflito de várias formas, o processo de negociação ele também pode ser definido de maneiras distintas. Só que uma coisa em comum entre essas definições, que é algo fundamental para que haja esse processo de negociação, é a comunicação. Aqui a gente tem uma definição dos autores, Fischer e Ury, que diz que o processo de negociação é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Mas para que haja esse processo de negociação, ele não pode se dar de qualquer forma, de maneira aleatória. É preciso haver um planejamento de como vai se dar essa negociação. Então, portanto, aqui a gente colocou alguns passos interessantes que devem ser seguidos para que haja uma boa negociação. Primeiro, os dois primeiros passos se caracterizam por definir qual é o problema, saber de onde surgiu esse problema e caracterizar também quais são as suas possíveis causas e consequências. A partir daí, a gente pode prosseguir para os próximos passos. É preciso separar as pessoas desse problema, pois os fatores emocionais, eles interferem bastante, aliás, então é necessário priorizar o fator racional em detrimento do fator emocional. Depois, é preciso analisar o interesse de ambas as partes, pois ambas não se pode adotar um estilo em que apenas uma das partes saia ganhando. Buscar alternativas de ganhos mútuos, né, e encontrar critérios que sejam justos e objetivos. E procurar sempre adotar um estilo em que ambas as partes compartilhem de ganhos, que é o chamado estilo ganha-ganha, e não adotar o estilo ganha-perde. Assim como no gerenciamento dos conflitos, esses gerenciadores eles podem adotar alguns estilos, também no processo de negociação, as partes envolvidas do conflito elas podem adotar alguns estilos. Eles podem ser restritivos ou duros, ou seja, eles usam da coerção, do medo e da ameaça, porque segundo esse estilo adotado, eles acreditam que um acordo ele só vai ser obtido por meio da coerção, do medo e da ameaça. Pode adotar um estilo ardiloso, no qual ele se caracteriza por tentar adiar ao máximo esse processo de negociação para que ele possa adquirir mais força e numa possível negociação futura ele vai estar mais fortalecido. Ele pode adotar um estilo amigável, que é aquele que é mais cordial com todos, e ainda um estilo confrontador, que é aquele que, ao mesmo tempo em que ele confronta as
pautas que são discutidas, eles procuram estabelecer um acordo que seja global para todos dentro das suas circunstâncias. Para que essa negociação ela se dê de forma efetiva e satisfatória, é preciso levar em consideração alguns elementos que são tidos como elementos-chave nesse processo. Dentre eles, a comunicação, ela é super importante. E também, além da comunicação, é preciso saber ouvir a outra parte envolvida. É preciso ter um relacionamento, pois um bom relacionamento, ele reflete os bons princípios das relações humanas. Também é preciso ter interesse pela outra parte, já que saber que os seus interesses são tão importantes quanto o do outro que está sendo envolvido. Ou seja, é preciso levar em consideração ambos os interesses. Também, outro elemento-chave são as opções, pois é preciso estar preparado para apresentar opções para que haja concretização de um acordo. Também é preciso ter alternativas para que se possa equilibrar os pontos positivos e negativos na tentativa de se obter um desfecho mais adequado. Também é preciso ter legitimidade, no qual, ao final da negociação, ambas as partes vão se ter satisfeitas, ou seja, ambas as partes devem sentir que seus interesses foram atendidos e tratados de forma justa. Além disso, é preciso ter compromisso, que é a forma de registrar que o acordo foi afirmado e acordado entre as partes. A gente já viu que existem estilos que os negociadores podem adotar no processo de negociação e também os estilos que podem ser adotados no processo de gerenciamento de conflitos. Aqui a gente vai abordar quais são os estilos para lidar com esses conflitos. Isso não quer dizer que o estilo adotado vai ser somente aquele. Ele pode adotar mais de um estilo ao mesmo tempo. E todos esses estilos que a gente elencou aqui, eles vão variar quanto à questão de ser ou não cooperativo e ser ou não confrontador. No caso, por exemplo, do colaborativo, o estilo colaborativo é aquele que é ao mesmo tempo confrontador e cooperativo. Nesse tipo de estilo, visa-se atender aos dois lados, ou seja, ambas as partes envolvidas. Só que, no estilo colaborativo, ele não é indicado para questões mais triviais, porque ele demanda um maior tempo. Já no estilo contestador, ele se caracteriza por não ser cooperativo, ao contrário do colaborativo, mas ser confrontador. Pois, nesse estilo, ele é utilizado em questões que demandam uma tomada de decisões mais rápidas, ou seja, em questões mais emergenciais. Existe ainda um estilo de aceitação, que é aquele que não é confrontador, e sim é cooperativo. Nesse estilo de aceitação, uma das partes envolvidas, ela percebe e cede que o interesse da outra parte envolvida é mais importante para aquela organização do que o seu interesse. Há ainda o estilo de retirada, que nesse caso ele não vai ser nem cooperativo e nem confrontador. Ele adia ao máximo, posterga ao máximo esse processo de negociação para adquirir aliados. E por último, o estilo de compromisso. Ele mescla características de todos esses outros estilos que já foram abordados. No estilo de compromisso, ele é utilizado quando o objeto da discussão ele não é tão importante. Então, nesse tipo de estilo adotado, é quando o processo de negociação ele pode se dar no momento que seja mais oportuno e não necessariamente naquele momento. Bem, diante de tudo que já foi discutido, a gente pode observar que os conflitos, eles existem, que eles fazem parte das organizações, de todos os tipos de organizações, inclusive das organizações de saúde, e que, portanto, é preciso saber e entender um pouco mais sobre eles, porque só assim, só dessa forma, é que a gente vai poder saber enfrentá-los na nossa vivência cotidiana. A gente viu que os conflitos, eles não têm somente aspectos negativos, existem também os aspectos positivos. Então, também é necessário que a gente entenda e saiba elaborar um planejamento de negociação desses conflitos para que eles sejam bem solucionados. A nossa videoaula vai se encerrando por aqui, mas se você gostou dela, você pode nos ajudar compartilhando nossos vídeos com seus amigos e também curtindo nosso vídeo aqui embaixo.
Além disso, você pode se inscrever no nosso canal, assim você vai receber todas as nossas novidades sobre os vídeos. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook. E assim você vai ter acesso tanto aos nossos novos vídeos, como também aos textos acadêmicos. Você pode também acessar o nosso blog, não se preocupe, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, assim como as referências que foram utilizadas para a elaboração da nossa videoaula. Beleza? Então, até a próxima. Tchau.